Então gravação ativada. Vamos começar. Então eu vou começar fazendo aqui uma oração, né? Para a gente começar, a gente vai fazer o estudo das mulheres da Bíblia. Então a gente está fazendo esse estudo, o Rogério, que acho que não participou ainda, a gente está estudando aqui a mulherada toda maravilhosa da Bíblia, né? Sempre muito bom. Sempre tem um aprendizado. Com algumas a gente aprende o que fazer, com outras a gente aprende o que não fazer. Mas se está lá na palavra é porque tem alguma importância, né? Então, que a gente possa hoje, nesse dia de hoje aqui, aprender aqui com essa mulher poderosa que já vou contar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos orar antes. Pai amado, a Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E já te agradecemos, Senhor, por essa manhã poderosa, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Que assim como as misericórdias se renovam a cada manhã, a gente acessa agora sua graça, sua misericórdia que se renova a cada manhã. Acessamos o seu amor que é imensurável. E nós nos conectamos, que o nosso espírito se conecte ao seu espírito. E que ao longo desse dia de hoje, o nosso espírito guie o nosso dia. Que o seu espírito guie o nosso espírito. Para que o nosso espírito guie a nossa alma, e que a nossa alma guie o nosso corpo, e que o nosso corpo ele só usufrua do melhor aqui da terra, mas que o nosso corpo seja obediente, que a nossa alma governe sobre tudo que é abaixo dos céus, nesse dia de hoje. E nessa manhã, Pai, nessa reunião, nós te pedimos, e já acessamos, na verdade, nós como filhas amadas, como filhos amados, nós já acessamos a sua graça, acessamos a sabedoria que vem do alto. É isso que nós desejamos. Não queremos só conhecimento passageiro que a gente encontra de monte aí na internet, mas nós queremos sabedoria que vem do alto. E nessa reunião a gente já agradece pelo transbordo, por sabedoria, por revelação, por me usar, Senhor. Já me coloco aqui pronta para que eu seja usada. Que eu diga hoje o que precisa ser dito, algo que traga uma inspiração, algo que faça sentido para quem está aqui nessa sala, nessa reunião. E a verdade é que quando a gente compartilha e transborda, quem ensina aprende duas vezes. E hoje, para mim, também é um dia de aprendizado. E já te agradeço por, ao concluir essa reunião, sair com a sensação de, uau, aprendi algo novo. E não só aprender, mas colocar em prática. Que é isso que importa. A palavra não é só a gente ler, mas é ler, aplicar, colocar em prática e ver os frutos, os resultados dos seus ensinamentos. Já te agradeço, Pai, por esse dia de hoje, em nome de Jesus, um dia abençoado, cheio de realizações, um dia próspero. Amém. Amém. Então, bom dia. Oi, Antônio, quem está aqui agora? Gente, agora que eu vi que meu computador está descarregando. Espera só um minutinho. Vocês demoraram tanto para entrar que o computador até descarregou. Mas vamos lá. Vamos por aqui, no meio da hora não vai dar problema. Então, bora. Então, olha só. Hoje nós vamos falar sobre Jeoseba. Vamos falar sobre essa mulher que ficou muito conhecida como uma mulher de coragem, né? Uma mulher corajosa. Vocês conhecem aí a história dela? Depois aí, se quiserem comentar, abrir o microfone, falar ou for da mensagem, eu vou começar aqui, então, vamos contextualizar essa história dela para a gente ver o que a gente pode aprender com essa mulher, né? O que a gente tem aí de bacana para aprender com ela. E a gente está fazendo aqui um estudo, então eu vou pegando aqui umas partes dos estudos e vou complementando com o que eu senti, né, que fez sentido aqui para mim, o que eu fui aprendendo. Então, assim, né, o que o estudo aqui fala? Que todos nós, em algum momento, a gente enfrenta a pressão da vida. E a vida é isso, é desafiadora, né? Pressão para todo lado.
E nesse estudo a gente vai conhecer qual foi a pressão que essa mulher viveu, né? Que a Jeoseba foi submetida, que ela para salvar o seu sobrinho. Então ela tem uma história muito linda, que ela fez diferença na vida do sobrinho dela, né? Ela salvou a vida desse sobrinho dela. Aí eu vou contextualizar aqui para quem não conhece a história, tá? Então, qual que era o cenário lá da época? Saiu aqui? Ai, peraí que saiu da tela. Cadê? Gente, esse computador aqui tá de complô contra mim, né? Só forte. Peraí, gente, saiu da tela aqui, só um minutinho. Foi parar a mulher de Jó, tá doido o computador. Agora eu queria saber como que ele foi lá para outra mulher. Como assim? Achei, foi. Então, qual que era o cenário? Então, o cenário para este conhecimento tão corajoso, ele aconteceu na região de Judá. E essa história é sobre a família do rei Jorão e a sua esposa Atalia. E, então, quem foi esse rei, né? Ele tinha 32 anos quando ele iniciou o seu reinado. E a sua esposa era a Atalia. E essa mulher, né? Essa mulher foi bem assim conhecida por maldades que ela fez, né? Era uma mulher bem má. E a Atalia era filha de um rei, do rei Acabe, que também já foi um rei que na sua história também teve histórias aí de algumas maldades, né? E não é surpreendente que a Bíblia registre que Jorão fez o que era mal perante o Senhor. Jorão morreu em grandes dores, com enfermidades. Rogério, grande beijo, viu? A gente se vê numa próxima, então. Jorão morreu em grandes dores de uma enfermidade incurável, e o povo constituiu o filho mais novo de Jorão, Acásias, seu rei. E aí, o que a gente vai ler lá em 2 Reis, né? Lemos essa palavra sobre Acásias. Andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor. Sua mãe era má e provavelmente o encorajou a sê-lo também. E não tem jeito, né? Assim, a grande probabilidade é que é muito comum a gente se influenciar pelo meio, né? Então, se o filho for vendo ali uma família má, uma mãe má, a tendência é que também siga, né? Os caminhos. E que palavras terríveis ditas sobre qualquer mulher. Que palavras terríveis ditas sobre qualquer mulher. Acásias foi assassinado depois de ter reinado somente por um ano. E quando a rainha mãe, Atalia, soube da morte de Acásias, viu que esta era a oportunidade para tomar o controle do reino. E tomou o trono, e olha só o que ela fez. Então, seu esposo lá morreu, o rei morreu, né, que uma enfermidade incurável morreu. Seu filho assumiu o trono, ficou por um ano lá. E aí, depois desse um ano, ele foi assassinado. E aí, essa esposa, né, a Atalia, ela viu a oportunidade, falou, agora eu vou assumir isso aqui, e para não correr o risco de alguém tomar isso de mim, quer saber, vou matar todo mundo. E aí ela assassinou todos os herdeiros reais, justamente para evitar, né, para ter a certeza de que ela realmente conseguiria governar, de que ela não perderia, né, o seu reinado ali para algum outro, alguém ali da família que tivesse o direito. E aí que entra a história dessa mulher que a gente vai estudar hoje, que é a Jeoseba. Aí que entra ela e entra a história dela de coragem. Então, vendo a Atalia, né, que era a mãe de Acásias, foi o que morreu, que o seu filho estava morto, né, levantou-se e destruiu toda a desistência. Então, vamos lá. Deixa eu ler primeiro aqui a história que fala no 2 Reis, tá? A gente vai ler 2 Reis, para quem quiser abrir aí, 11, capítulo 11, de 1 a 3. Então, esse aqui é um trechinho que fala lá sobre essa história, né? Vendo a Atalia, mãe de Acásias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acásias, tomou a Joás, filho de Acásias, e o furtou durante os filhos do rei, aos quais matavam. E pôs a ele a sua ama numa câmara interior
e assim o escondera de Atalia. E não foi morto. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos neste tempo. Então, o que essa mulher, Joseba, fez? Ela vendo essa atitude terrível, né, de Atalia, ela pegou esse garoto, né, uma criança, Joás, escondeu por 6 anos e ficou lá cuidando, ficou mantendo, pegou lá como que eles chamavam na época? A ama dela, né? Deixa eu ver se é assim que eles falam. Isso mesmo. E ficou cuidando. Ela, o esposo dela, ficou cuidando, criando, tudo escondido, né? Porque senão esse garoto ia morrer. Porque ele era o filho, olha só, o neto dela, que doida, né? Neto da Thalia. E ela conseguiu manter ele escondidinho por esses 6 anos, cuidando, educando, salvou a vida desse garoto, né? Joseba, ela usou um quarto na casa do Senhor para esconder o bebê. Esse bebê, o Joás. Imagina você esconder um bebê, né? O bebê começa, ele chora e fala, e né, faz bagunça. Imagina você esconder 6 anos ali no bebê. E como o seu marido era sumo sacerdote, então o marido dela era sumo sacerdote, Joás estava seguro no templo. E além disso, a Thalia adorava ao deus Baal, gente. Baal, falei errado. Então a Thalia, que era a rainha do momento má que mandou matar todo mundo, né? Ela adorava outro deus, Baal. E provavelmente nunca entrou no templo, que é lá o templo onde estava esse bebê, essa criança escondida, né? O Joás. Então, meio que ele ficou tranquilinho ali, porque ela não entrava mesmo, ela adorava outros deuses, então não fazia sentido ela estar lá no templo do Senhor. Então, durante esses 6 anos, José e seu marido cuidaram dele, ensinaram sobre Deus, né? Então, isso é bacana, porque eles vieram ali e trouxeram esse outro olhar de que existe um Deus amoroso, um Deus maravilhoso, né? Foram ensinando isso para ele. E não só necessariamente foi necessário coragem para salvar esse bebê, mas também para ensinar Joás secretamente durante o reinado de Atalia. E vamos pensar em algumas lições aqui com essa mulher, né? E uma grande primeira lição que aprendemos com Joseba é ser corajosa e ser persistente em praticar o que é correto, né? Porque imagina, ela ir contra tudo que estava rolando, né? Ir contra remar ali contra a maré, né? E contra o que estava todo mundo ali praticando, né? Então, e assim, colocou a vida dela em risco, né? Colocou a vida dela em risco. Então, realmente, foi muito corajosa e persistente nesse ato de coragem, que foram 6 anos ali criando garoto escondido, né? E colocando essa vida dela em risco. E é fácil de demonstrar coragem, às vezes, por um curto tempo, né? Uma atitude de coragem. Mas a questão aqui, né, que fala é sobre essa persistência dessa coragem dela, né? Não foi apenas um ato de coragem, mas diversos atos de coragem ao longo de anos. E para sermos constantes, como ser constante, né, num ato de coragem? E para sermos constantes, corajosas, a gente precisa da graça de Deus em nossas vidas. E especialmente se estamos colocando em risco as vidas dos nossos entes queridos. E na Bíblia, tem uma passagem em Gálatas, capítulo 6, 9 ao 10, que afirma que o Senhor recompensará aqueles que persistem diante das dificuldades. E aqui já fica aqui para a gente, né, uma reflexão. Diante das dificuldades, como que a gente vem reagindo? Como que vem sendo? A gente vem sendo essa mulher forte, corajosa, persistente. Corajosa não só numa atitude, mas persistente, até aquilo ali dar certo. Porque essa mulher se mostrou persistente até dar certo. Até o momento que ela pôde libertar esse garoto, e aí a gente vai ver lá para o fim, depois ele assumiu o reinado, né? Então a gente está realmente, né, sendo essa mulher, esse homem forte, corajoso, né? Como já diz lá na palavra. E eu vou ler aqui o que fala lá em Gálatas, capítulo 6, que eu comentei, né? De 9 ao 10, fala o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então,
a gente tem aqui essa primeira lição, né, com Joseba, dessa questão da coragem e a persistência. E uma segunda lição aqui é sobre humildade, né? Aprendemos com ela a sua constante humildade. E o seu pai, ele havia sido rei, né? Então o pai dela, ele foi o rei. E ela tinha tanto direito ao trono como a Thalia, que era a segunda esposa do rei, né? Então ela era filha de outra mãe, então a Thalia era a segunda esposa do rei, a Thalia fez o que fez, assumiu, só que ela era filha, então ela também poderia ter direito ao trono. Mas a Joseba, ela poderia ter sentido ciúmes, ela poderia ter ficado ali grilada com isso e querendo arrumar briga com algo que talvez não fizesse sentido. Ela poderia ter feito a vida de sua madrasta miserável. Porém, ao invés disso tudo, ela cumpriu fielmente o seu dever de ensinar seu sobrinho sobre o Senhor e de prepará-lo para assumir o trono, para ser rei. E aí isso mostra essa humildade de que, assim, a gente tem que entender qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, porque às vezes a gente se perde fazendo coisas que não fazem sentido. E ela poderia ter se perdido aqui querendo algo que não era o chamado dela. Mas ela teve essa sabedoria, né? Essa sabedoria de entender qual que era o papel dela nessa história toda, qual que era o chamado dela nessa história toda. E aqui mostra que ela teve um papel de bastidor, mas um papel de bastidor extremamente importante. E às vezes a gente... Agora até me veio isso agora, o que eu nem pensava em falar, mas assim, como às vezes a gente tem que tomar cuidado e observar qual é o nosso papel, porque às vezes o nosso papel ali é um papel de bastidor, e ela fez depois esse reentrar, né, e assumir ali o trono, né, fez de uma certa forma brilhar a história dele, que ele foi e assumiu, mas ela estava lá por trás, se não fosse ela, nada disso teria acontecido, né? Então, independente de qual é o nosso chamado, do que a gente tem que fazer, se é estar ali na linha de frente, ou se é estar ali no bastidor, que a gente possa ter essa clareza, né? Qual é o meu papel? No que realmente eu vou fazer a diferença? No que realmente ali eu vou ser importante? Que a gente assuma, não sei a palavra, lutas, talvez, não sei se essa é a palavra mais adequada, mas que a gente assuma, pegue lutas que valem a pena, né? Que a gente não vá pegar lutas que não fazem sentido. Ela poderia pegar essa luta de, não, eu quero assumir o trono porque eu sou filha e brigar com a Thalia, e que não fazia sentido, né? Não fazia sentido e que ela foi muito mais usada ali naquele bastidor que foi extremamente importante e que ficou para a história aqui, que está na Bíblia, não é à toa, né? E aí, para a gente, para a reta final aqui, a gente vai falar sobre a apresentação de Joás como legítimo rei, né? O Joás, o garotinho que ela salvou, que ela deixou lá escondidinho, que ela criou, que ela ensinou sobre o Senhor. Então, quando esse menino Joás completou 7 anos de vida, o seu tio, que era o sumo sacerdote, ele reuniu-se com centenas de homens poderosos e lhe deu instruções específicas de como teriam que proteger o templo. E quando tudo estava em ordem, o sacerdote trouxe Joás e apresentou-o como filho do rei e o declarou como novo rei. E sabe o que isso aqui, agora lendo aqui, me veio aqui, né? Um insight aqui. Como a gente também precisa respeitar o tempo das coisas, né? Isso é algo que eu nem tinha notado aqui para compartilhar, mas me veio agora. Eles esperaram 6 anos, o garoto ficou 6 anos ali. Quando ele completou 7 anos de vida, aí lá o tio, que era sumo sacerdote, criou toda essa situação, reuniu homens poderosos para que tudo acontecesse de uma forma segura. E aqui me traz um aprendizado, né, sobre esperar o tempo das coisas. Às vezes a gente com ansiedade, com pressa e quer ver logo acontecer, às vezes a gente se precipita e toma ações antes do tempo, né? E aí às vezes a gente coloca tudo por água abaixo, tudo que foi feito por água abaixo por uma falta de sabedoria. E aqui, contando aqui a história, lendo aqui a história, o que me mostra é que o que eu senti aqui, né? Que houve uma sabedoria no conduzir de tudo isso.
ou foi um momento de saber silenciar, de saber não ficar quietinho, não contar nada pra ninguém? A gente na nossa vida também às vezes é assim, né? Tem hora que a gente tá com algum plano, alguma ideia, algum projeto, e a gente precisa, num certo momento, só ir fazendo quietinha, sem contar pra ninguém, vai fazendo, vai esperando o tempo das coisas. E aí, quando é chegado o tempo certo, o momento certo, na hora certa, aí sim, de repente, é o momento de você compartilhar, e de você falar, e de você divulgar, né? Mas eles fizeram isso de uma forma que tudo fluiu de uma forma segura, né? Fluiu o plano bonitinho, como deveria fluir. E continuando aqui, ai, gente, eu não sei porque que meu computador, ele pega, tem hora, e sai da tela e vai para outra tela, nada a ver. Agora eu tô achando a tela de novo. Ah, meu Deus, computador doido. Mas vai dar tudo certo. Sim, tudo dá certo. Aqui, achei. Então a gente tava... Ah, tá, é o que eu vou ler aqui, ó, que eu precisava abrir aqui para ler. 2 Reis, capítulo 11. A gente vai ler, tá? Então, capítulo 11, do 12 ao 16. Aqui ele conta o seguinte. Aqui ele conta, né, como que foi que aconteceu essa questão de Joás assumir, né? Então, foi assim, ó. Vou ler o que tá lá na palavra. Então, Joiada fez sair o filho do rei. Joiada, será que é assim que fala? Acho que é assim mesmo, gente. Se alguém soubesse, eu falei errado, depois me corrige aqui, tá? Mas acho que é isso mesmo. Fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram, e bateram palmas, e gritaram, viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. E os capitões e os tocadores de trombeta junto ao rei. Todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição! Porém, o sacerdote deu ordem aos capitões que comandavam as tropas e disse-lhe: fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porém, o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Gente, que época, né? Que tudo era morte, mas enfim. Então, esse aqui é o trecho que a gente leu lá de 2 Reis, tá? E nessa mesma passagem, a gente lê que logo que Joás tornou-se rei, ele destruiu os altares dedicados aos falsos deuses, né? Até porque ele teve lá na criação dele, né? Falando sobre o nosso Deus vivo, né? Então, ele destruiu todos os falsos deuses e as pessoas passaram a servir ao verdadeiro Deus novamente. Então, olha só, né? Olha só que bonito, que linda essa história de uma mulher que trabalhou ali arduamente nos bastidores e que, olha só, né, conseguiu colocar lá esse garoto, Joás, e esse garoto já fez tudo diferente, né? E o Senhor não se esqueceu de seu povo. Ele usou a valentia de uma mulher para o cumprimento do seu plano. E o marido de Joseba, que era o sacerdote, né? Ele educou Joás cuidadosamente quando ele era menino, mas todo o ensinamento ele não terminou ali. O sumo sacerdote, ele continuou ensinando o menino depois que ele se tornou um rei. E a gente vai ver um trechinho que fala aqui, ó, lá no livro de 2 Reis, capítulo 12, 2, diz: fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. E para a gente ir para a parte final aqui, pensamentos finais, né, que esse estudo ele sempre traz algum pensamento final, ele fala aqui o seguinte, que os diamantes, eles são formados quando o carbono da Terra é exposto a altas temperaturas e alta pressão durante muitos anos. E Deus, ele usa esse tipo de pressão para criar diamantes humanos, né? Nós somos diamantes brutos que são lapidados, né? Para que a beleza dele seja refletida em suas vidas.
E nunca é fácil enfrentar pressão, nunca foi, nunca vai ser. Mas a gente tem Deus que pode nos ajudar, né? A reagir com coragem, a reagir com ousadia, da mesma forma que Joseba o fez. E ela não estava faminta, nem era indiferente ao poder. Pelo contrário, ela era responsável e cuidadosa, né? Então ela foi sábia ali. Eu vejo ali aqui no estudo, né? Ele traz muito essa perspectiva de trazendo como ela é uma mulher corajosa, mas eu também acho que aqui no meu entendimento, que também foi uma mulher de muita sabedoria, né? Porque ela fez diferença. Só que ela fez do jeito certo, ela não foi brigando e querendo assumir ali o trono, e talvez ela poderia ir por um caminho de muito mais atrito e que não teria sucesso. Ela foi por um outro caminho, fez o que tinha que ser feito, foi responsável, foi cuidadosa, foi prudente, foi corajosa, foi persistente e até que deu frutos, né? Até que fluiu como deveria fluir. E podemos realizar grandes coisas para Deus, apesar das pressões. E assim fazendo, nos tornamos uma dessas joias preciosas do Senhor. Será que a gente está sendo essa joia preciosa do Senhor, né? Agindo com sabedoria, agindo com coragem, agindo com perseverança, sendo forte quando precisa ser forte, né? Sendo persistente quando precisa ser persistente, se calando quando precisa se calar, anunciando, falando quando precisa anunciar, né? E nunca é fácil enfrentar pressão. Isso eu já li. Aqui para continuar. Se você sente que está sendo submetida a grande pressão em sua vida, está lhe faltando coragem, talvez essa palavra de Davi, no Salmo 27, vai lhe dar força. Então a gente vai ler lá, Salmo 27. Salmo 27. Não tô falando aqui, o 1, 3 e o 5 a gente vai ler, tá? E aqui fala o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. E quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se aterrorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Pois no dia de adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do meu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre a minha rocha. Que lindo isso aqui, né? Esse salmo, eu tenho conhecimento dele aqui nesse estudo, eu não tinha lido ainda esse salmo. E Davi foi um homem, né? Um homem que mostra muito essa você confiar, né, no Senhor. Tantas histórias e tanta coisa difícil que esse homem passou, né? Mas ali sempre aquela confiança. E é o que ele fala aqui no começo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E essa história que a gente estudou hoje de Joseba, ela sim deve ter tido medo, né? Porque na verdade a coragem não é ausência de medo, né? Mas a coragem é você agir, fazer o que tem que ser feito. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. E sempre com essa convicção de que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Porque quando você está tão assim, com essa convicção, a gente fica corajoso. Essa coragem vem do alto, né? Essa ousadia vem do alto. Então, nesse estudo de hoje aqui para encerrar, né? Para a gente não passar do nosso horário, que a gente realmente possa sair daqui compreendendo que eu posso sentir medo, posso sentir, faz parte. Mas no momento que a gente sentir medo, lance esse medo no Senhor, que peça essa ousadia, essa coragem do alto. Vai com medo mesmo. Tem o Pablo, acho que é o Pablo que fala, o Pablo Marçal na internet. Tá com medo, põe a fralda e vai com fralda mesmo. Vai com medo mesmo, né? E no caminho a gente vai encontrando soluções, a gente, né, vai buscando essa ousadia. E é isso, meus queridos. Então, nesse estudo de hoje, a gente estudou sobre essa mulher poderosa,
e grandes aprendizados aqui com ela. E para a gente fechar, vou então fazer uma oração aqui para a gente fechar. E aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fechar os olhos, nos conectar, respirar profundamente. Observar nossa respiração, porque o respirar é algo tão natural que por grande parte do nosso tempo, a gente nem observa o que está respirando, a gente nem percebe, né, todo esse processo da respiração, mas a respiração, sempre que a gente precisa voltar ao momento presente, se conectar no momento presente, a gente pode usar esse recurso de observar nossa respiração, observar o ar entrando, observar o ar saindo, aquietar a nossa respiração. Às vezes, quando a gente está ansiosa, quando a gente está com problemas, quando a gente está passando por desafios, a nossa respiração fica ofegante. E às vezes a gente está tão desatenta que a gente não consegue nem perceber isso. Então, é só o fato da gente parar, respirar de forma consciente, respirar estando presente, no momento presente, a gente consegue reduzir a ansiedade, reduzir estresse, a gente consegue trazer paz, calma, tranquilidade. Então, nessa manhã, quando a gente acorda, a gente normalmente está mais tranquila, mas ao longo do dia que a gente possa lembrar disso. Se em algum momento do meu dia eu estou muito agitada, estou muito ansiosa, para, respira com calma. Inspira, expira. Eu gosto muito de imaginar que quando eu inspiro, eu trago na inspiração paz, alegria, saúde. O que mais que eu preciso para o dia? Eu vou imaginando tudo que eu preciso para o meu dia. Eu vou imaginando que na inspiração eu trago para dentro de mim. E na expiração, eu mando embora. Mando embora o que não faz sentido, aquele medo, aquela ansiedade, aquela raiva, aquele estresse, aquela situação ali que está desconfortável. Eu mando embora, deixo ir. E nessa manhã, Pai amado, a Ti rendemos graças. Obrigada, Senhor, por esse estudo, por esse momento aqui na Sua presença. E é muito bom, como é maravilhoso acordar todas as manhãs e nos conectarmos à fonte. Essa fonte inesgotável de água viva, essa fonte de amor, esse amor que a gente não consegue nem mensurar. Como é bom a gente acessar. E nessa manhã, Pai, já te agradecemos por esse estudo, por esse aprendizado. Nós, como filhas amadas, nós entramos em concordância com o que diz na sua palavra. Que somos fortes, corajosas, mulheres e homens fortes e corajosos. E na sua palavra diz, seja forte e corajosa. E a gente acessa agora essa força, essa coragem. A gente acessa a ousadia, recebemos do alto ousadia que vem do alto. Que a verdade é que quando a gente não está, quanto mais a gente se sente fraco, é aí que estamos fortes. E quando a gente se apega ao Senhor, quando a gente busca essa força no Senhor, é aí que realmente nos fortalecemos. Então, nessa manhã, ao longo do nosso dia, Pai, vai nos trazendo essa coragem, vai nos trazendo em memória aquelas coisas que a gente deixou de lado, que por algum momento eu precisava ter sido corajosa, eu precisava ter sido ousada, eu precisava ter tido sabedoria para lidar com um problema, com um desafio, num momento de pressão, e eu não soube lidar. Traga agora em memória algo que eu preciso resgatar, algo que eu preciso resolver e retomar. Que nesse dia de hoje, a gente retome aqueles planos que ficaram perdidos, que a gente retome aquelas coisas que ficaram lá de lado, porque por algum momento eu deixei de ser ousada, eu deixei de ser corajosa, eu deixei de fazer o que tinha que ser feito. E nesse dia de hoje, ao longo do dia, Senhor, traga em memória algum projeto que ficou parado, algum trabalho que era para eu ter feito e não fiz, alguma conversa com alguém que eu estou evitando, que eu estou deixando de falar, que eu estou só adiando. Traga em memória hoje qual é a pessoa que eu preciso
sentar e conversar e falar de forma corajosa e ousada. Qual é o trabalho que eu preciso retomar e fazer, que eu deixei de lado, que eu preciso, de forma ousada, de forma sábia, corajosa, retomar? Vai trazendo, Senhor, em memória ao longo do dia e nos dê essa ousadia, essa coragem, essa sabedoria. Senhor, já te agradeço, Pai, pelo dia de hoje e peço que encaminhe os seus anjos, dê ordem aos seus anjos que estejam com cada um de nós aqui ao longo do dia de hoje, com a Helena, com o Antônio, com a Cris, todos aqui, pessoas que não estiveram hoje aqui no grupo, a Flavinha, a Maria, né, a Med, que sempre estão aqui também, que não puderam estar, o pastor Marcos. Esteja, Senhor, com cada um cuidando do seu lar, das suas empresas, trazendo sabedoria, e que cada um aqui receba do alto saúde, disposição, alegria, para enfrentar esse dia de hoje. Um dia de hoje enfrentar com muita alegria e disposição. Já te agradeço, em nome de Jesus, por esse dia abençoado, repleto de bênçãos. Amém. Amém, amém, amém. Deixa eu só encerrar aqui a gravação. Amém.